Vamos cobrir com madeira, assim, eu estou imaginando, em cima do canteiro, da forma como a gente estava fazendo antes. Só que fazendo o preparo da terra, soltando com o tratorito e fazendo os buracos com a broca. Eu gostei daquela... Eu também gostei porque foi feito uma coisa... Deixar assim aquela madeira e terra, madeira e terra. Isso, deixar o espaço para colocar as hortaliças, de repente a gente pode fazer a terra mais alta, encostado na parte de cima das bananeiras e da madeira, né? Bom, hoje nós estamos fazendo um mutirão do Grupo da Areia Branca. Hoje, em especial, nós estamos preparando uma área para fazer um plantio de agrofloresta. Vai consistir em linhas, em canteiros, que vão ser plantados diversas espécies e várias plantas de vários ciclos, né? E entre um canteiro e outro, uma faixa de capim-napier, para ele servir de produção de matéria orgânica, com uma fábrica de NPK sendo constantemente roçado. A gente está tendo cuidado de tirar várias plantas que pegam, que se a gente carpir de enxada meio que aleatoriamente, ela vai sobrar um talinho no chão e esse talinho vai brotar e vai dar trabalho depois para a gente. Então, nesse momento, o pessoal está delimitando as linhas onde vai ser preparada a terra. 3,5 metros vai ser a distância de uma linha para outra. Nessa etapa, o pessoal está tirando esse cisco e separando ele de forma que a gente possa utilizar ele depois. Antes da gente entrar com o tratorito, no caso soltando a terra, o pessoal vai jogar calcário e pó de rocha para que a gente possa melhorar ainda mais esse solo, um pouco de esterco também, para poder fortalecer ainda mais a terra. Dependendo da condição do solo, dependendo da quantidade que nós tivermos também, dependendo do que nós queremos plantar, essa quantidade de esterco, calcário e pó de rocha pode variar também. Bom, o Adilson agora vai usar o tratorito para soltar o solo. Se a gente por acaso não tivesse o tratorito, usaria enxada e enxadão para a gente fazer esse trabalho. Bom, os berços, na verdade, as covas, os buracos são feitos com o perfurador. Esse perfurador pode ser substituído por uma cavadeira. Na verdade, depois da abertura dos berços, a gente costuma marcar com umas madeirinhas no centro, aonde vai ser o lugar de colocar as mudas. Primeiro a gente jogou uma camada de esterco aqui por cima da terra, que a gente já vai voltando a terra pro berço e preparando o canteiro. E ao mesmo tempo que a gente vai fazendo isso, já vai incorporando o esterco na superfície do solo, né? A gente não jogou toda a quantidade de esterco que a gente queria de início, antes de passar o tobata, porque senão esse esterco ia muito profundo e as verduras não iam conseguir bem aproveitar ele. E agora a gente vai vir ajeitando essa terra de baixo, esse segundo horizonte, que a gente chama de horizonte B, né? Ajeitando ele nesse formato e já vai vir puxando a terra do berço da frente, já puxando e trazendo para o berço e deixando o berço pronto. Então a largura do canteiro varia entre 1 metro, 1,20 m, que se acessa bem 50, 60 centímetros de um lado e os outros 50, 60 centímetros do outro se acessa com tranquilidade. Então a gente já vem preparando os berços, misturando esterco e já deixando o canteiro no formato de um canteiro para receber as verduras, para receber a muda de fruta que a gente vai estar colocando aqui, né? E a gente já vai dando um formato no canteiro diferente do canteiro de horta, que é um canteiro mais reto, um canteiro nesse formato, né? Que você acaba perdendo energia, né? Que você coloca água, a água vai para fora, os nutrientes vão sempre para fora, né? O nosso canteiro ele tem o formato de um ninho, um formato abaulado assim, né? Que esse formato você está acumulando energia, né? Toda a água que você vai colocar aqui, todo o adubo que você vai colocar aqui, ele vai acumular para dentro do canteiro. Então a ordem de plantio é sempre a maior coisa, a coisa que mais vai me fazer bagunça na hora de plantar, para a menor semente, né? Por que a gente vai fazer dessa forma? Se eu plantar aqui uma semente de cenoura, que é uma semente super fina,
Se eu plantar aqui uma mudinha de tomate, que vai ser uma coisa bem delicada, e deixar para plantar depois uma muda de banana, que vai ser uma muda desse tamanho, eu vou ter que vir e fazer muita bagunça no canteiro. Vou misturar aquela semente de hortaliça que estava ali já plantada, vou machucar aquela mudinha de tomate. Então, nesse canteiro aqui, o que mais vai fazer bagunça vai ser a muda de banana, que é uma muda grande, né? Na hora de plantar a banana, tem agricultor que costuma plantar simplesmente assim. Arranca a muda, um filho chifre, uma muda boa, é sempre uma muda que tem uma base gorda, né? E que tem um caule alongado, né? Que é o que a gente chama de muda de chifre, né? E tem agricultor que simplesmente cava um berço e planta ela um pouco mais fundo, né? E planta ela deixando o caule do lado de fora, né? A gente planta um pouco diferente. A gente vai preparar a muda de uma forma diferente, né? Primeiro quando a gente tira a muda, a gente vai sempre observar se a muda tem broca e se ela está saudável. O lugar de a gente ver isso é o lugar que ela estava colada na torceira, que é essa parte aqui. Se a gente der um corte de facão e observar que tá uma muda saudável, tá limpa, né, tá branca, significa que a muda tá boa. Se ela estiver doente, ela vai ter alguns pontinhos pretos, vai ter canais de broca, né, da larva comendo ela. Então, no caso da gente ver que tem broca, a gente vai buscar tirar toda a broca, vai cavando a muda, tirando as partes brocadas, ou então vai descartar a muda e procurar uma muda boa, né? Outra diferença que a gente vai fazer vai ser eliminar essas raízes. Essas raízes que foram machucadas na hora que a gente tirou a muda, elas amassaram e esfolaram, né? Então a gente vai buscar tirar essas raízes para ela lançar novas raízes que vão crescer mais bem estruturadas, né? Vamos tirar bem rente a batata, né, da bananeira. Vamos tirar todas essas raízes. Enquanto a gente está tirando as raízes, já vamos observando se tem alguma broca aqui por fora também, né? E agora aqui a gente vai tirar esse caule dela, né? A gente vai tirar o caule numa posição partindo da parte que ela estava colada na mãe, partindo da batata 45 graus para frente. Tem alguns motivos da gente tirar esse caule. Um dos motivos é que a gente vai estar plantando outras coisas juntos, né? O tomate, o milho, as verduras. Então a gente quer que tudo venha junto. Se eu planto a bananeira com caule alto, a bananeira logo vai crescer, vai sombrear o tomate, vai sombrear o milho, vai sombrear as verduras, né? Então a gente quer que ela venha junto, da terra, junto com tudo, né? Sincronizado com as outras plantas que a gente vai estar colocando aqui no nosso plantio, né? Outro motivo também é que se a gente deixar esse caule aqui, vai ser uma área de drenagem, né? Ela vai ficar perdendo água, Então ela vai sofrer muito mais se a gente deixar ela vir do caule do que vir uma planta nova de dentro da terra. Aqui ela vai primeiro enraizar, soltar raízes, e depois vai investir em soltar um novo caule, né? Na hora de plantar, a gente vai seguir o processo natural, que a banana ela dá o cacho dá um peso, e o peso força ela a dar uma certa tombada. Quando ela dá essa tombada, o filho dela vai ficar nesse formato, vai ficar nessa posição, para baixo, né? Então esse filho ele não vai sair assim, ele vai primeiro para baixo e depois vai voltar, formando esse anzol, né? Esse anzol que ele vai fazer na terra vai dar sustento para a bananeira, para o próximo cacho não cair. Porque você tendo a bananeira nesse formato, ela vai ter muito mais sustento para o cacho não cair do que se ela estiver simplesmente em pé, né? Vamos puxar a terra no lugar que já está o berço feito.
Vamos marcar o lugar da banana, né, para depois a gente saber onde está a banana, para depois poder alocar as outras coisas, né. A banana a gente vai deixar ela nesse formatinho, nesse formato mais abaulado, né, que ela gosta mais desse formato, né. Então a gente entender cada espécie, né, o que cada espécie quer, né. A banana ela quer um lugar mais assim, no formato de ninho, né. Uma laranja já gostaria mais de um cucuruto, né, que seria um lugar mais seco, né, mais propício para uma laranja, né. Então plantamos uma bananeira a cada 3 metros, né? E entre uma bananeira dessa e outra, a gente vai plantar uma muda, uma fruta, né? Aqui no caso é uma lixia. Então vamos cavar um berço onde já... Vamos tirar a terra do berço onde já estava cavado, né? E a lixia, vamos buscar colocar no mesmo nível que estava no saquinho, né? Então se a terra está nesse nível, a gente nunca vai colocar a muda mais funda aterrando o colo da muda, né? Vou colocar sempre no mesmo nível, né? Para não aterrar o colo da muda. A lixia, principalmente o cítrico, ele é muito sensível, né? Principalmente o cítrico, que geralmente vem com enxerto de limão. Ele é muito sensível a fungos, né? Quando você enterra, você acaba fungando ali o colo e acaba dando broca também naqueles lugares onde você aterrou o colo, né? Aqui no fundo a gente vai cortar esse fundo. Nesse caso nem aconteceu, mas muitas vezes a muda é velha, aqui também. Então acontece isso, né? A raiz bate no saquinho e começa a enrolar. Então, se você planta a muda com a raiz enrolada, ela vai gastar muita energia mantendo aquela raiz. Vale mais a pena você cortar e ela investir em raízes novas, raízes bem formadas, do que ficar mantendo essa raiz velha que enrolou, né? Então vamos cortar a lateral do saquinho e trazer a muda pro berço, né? A gente vai voltar a terra que a gente tirou e vamos tirar as bolhas de ar que formou no berço com a ponta dos dedos, empurrando a terra e tirando essas bolhas de ar que formou lá no fundo, né? E sempre deixando no mesmo nível que estava no saquinho. A muda tem que ficar reta, do jeito que ela estava no viveiro, né? E agora a gente vai tirar metade das folhas para diminuir a área de drenagem, né? Senão essa folha aqui vai ficar muito exposta ao vento, ao sol e vai perder muita água e muita energia, né? Então vale mais a pena você tirar essa metade, 2/3 da muda do que deixar, né? A gente vem observando que quando a gente faz isso, a gente tem menos ataque de formiga do que quando a gente deixa a folha inteira, né? Agora a gente está aqui com as manivas de mandioca. A banana já está plantada aqui, a gente vai fazer o plantio da maniva. Como toda maniva, a gente faz 3 cortezinhos nela aqui, né? 3 tequinhos, é onde vai sair a seiva dela. Isso estimula a sair mais raiz. Eu quero direcionar ela 45 graus aqui, né? Exatamente no meio. E eu não quero que saia raiz aqui, só quero que ela vá para lá. Por isso eu já estou direcionando ela para lá. Mesma coisa para cá também, né? 3 tequinhos. Se eu não fizesse isso, né, só vai sair raiz aqui, entre a casca aqui, onde está a seiva dela aqui. Aqui a gente vai pegar o gengibre e vamos pegar um inhame também. O gengibre, né, a produção da mandioca vai vir aqui. O gengibre ele vai produzir mais ou menos isso aqui, esse meio aqui. Então ele não vai entrar em conflito com as raízes aqui, né, que eu direcionei ela para cá. Então o gengibre eu vou enterrar ele aqui, que ele só vai sair, né, o formato dele é um canudinho fino, que não vai se atrapalhar aqui. O inhame a gente vai direcionar ele, mesma coisa da banana aqui, né? Plantar ele para baixo, né? Não, no caso, deixa eu pegar um aqui.
ele estaria aqui, né? É com o mesmo formato da banana, né? Eu cortei isso aqui para fazer direcionar ele para baixo, para estimular ele a enraizar e crescer mais, né? Nesse estímulo desse formato de anzol que ele vai fazer isso, ele vai soltar mais raiz, né? Mais dedo, em vez de dar uma cabeça aqui. Isso vai estimular mais o plantio dele. Colocar ele para baixo. E é isso. Então, entre uma mandioca e outra, espaçamento aproximadamente entre 80 centímetros a 1 metro, né? Pode variar. E entre esse 80 centímetros, né? 2 inhames e 2 gengibres. O gengibre vai próximo aqui à mandioca e aqui o inhame. Aqui a gente colocou um cará, né? O cará que vai ocupar um espaço gigante aqui, né? Para ele crescer, então a gente vai deixar esse espaço maior para estar botando gengibre, para um não atrapalhar o outro. A cobertura aqui, é importante saber que a gente está usando troncos de banana porque é o que a gente tem aqui bastante, né? Ainda tem a opção aqui de madeira, né? Eu tenho no local. Mas se eu não tenho banana, eu faço com madeira. Se eu não tenho madeira, posso fazer com capim. Eu não tenho nenhum desses 3 elementos, capim, banana, madeira. Se eu tiver uma serrapilheira aqui pequena, eu posso utilizar ela também. Eu não tenho nenhum desses elementos, né? Vou utilizar aqui plantas anuais, né? Na linha de plantio. E vou estabelecer aqui meu capim, né? Eu quero o meu ponto de partida daqui o ano que vem. Eu vou começar, em vez de eu começar do nada, que não tinha nada aqui, eu vou começar de algum lugar que eu já tenho um ponto de partida, né, com a massa boa aqui já para mim manejar e iniciar um trabalho como esse aqui, né? A gente preparou todo esse solo aqui, né? De alguma forma ele estava sendo protegido, né? Aqui ele está desprotegido, né? Está um solo nu, vai vir a chuva, vai, né, lixiviar tudo isso aqui. Sem contar que, né, o sol, a partir do momento que ele atinge 28 graus aqui, a gente remexeu com o solo, né? Ele disponibiliza seus nutrientes. A partir desse momento aqui, a partir dos 28 graus que atinge o solo nu, que não tem nenhuma cobertura protegendo, os nutrientes, os minerais começam a ser agarrados, né, pelo metal, pelo alumínio, e isso já começa a perder, né? Já começa a perder-se. Então é importante você fazer um pouco que seja assim, 1 metro, 2 metros, 3 metros, mas já deixar coberto, não deixar para o outro dia. Aqui agora a gente vai separar um recurso que a gente tem disponível aqui no lugar e que muitas das vezes ele é desprezado, né? Que é uma gordurinha que a terra criou com o tempo, né? Que é essa serrapilheira aqui, que fica entre as folhas, os galhos e o solo, né? Então a gente vai separar esse material para depois a gente poder usar esse recurso aqui no canteiro, né? Esse aqui é um material muito rico, um material muito fino, né? Que a gente vai usar para cobrir as verduras depois, para criar uma pelezinha por cima das verduras, para a terra não ficar secando, não ficar queimando, né? Então, estamos aqui com as sementes de hortaliça, né? É importante a gente saber onde alocar aqui as hortaliças nesse canteiro. A gente já preparou esse local nessa lateral aqui, né? Dos espaços para estar colocando as hortaliças. Que aqui a gente vai estar pondo as que vivem até 3 meses, né? Desde os 25 dias, 30 dias. E de 3 meses para frente, a gente vai centralizá-las aqui no centro. Porque quando o capim que a gente vai plantar aqui com 3 meses, é o ponto que já vai estar na hora de eu manejar ele. Se eu colocar uma planta aqui que vive mais de 3 meses, eu não vou ter sucesso com ela porque ela já vai estar sendo influenciada pelo capim que vai estar crescendo aqui. Aí eu colocando até 3 meses, tudo que eu colocar até 3 meses plantado aqui na lateral, eu já vou ter colhido, né? Aí eu vou fazer o corte do capim e vou estar colocando aqui, onde ela já vai ter saído daqui, né? Essa gordurinha que a gente estava falando dela, a gente vai jogar aqui em cima dessa semente. Uma coberturinha bem rasa mesmo, assim, para
para a semente da cenoura, da beterraba, né, ela poder sair com facilidade. Aqui a gente vai escolher as mudas margaridão, as mais grossas, as maiores, para ter uma muda melhor e mais forte para plantar. Quando for cortar a muda margaridão, sempre cortar bem por baixo e sempre de baixo para cima, para que não lasca a madeira. Então você vai bater assim, não tem perigo de partir, né? E aí vamos deixar ela limpa, tirar esses galinhos que vão atrapalhar para plantar. Pode ser feito também com a tesoura de poda, se for achar melhor. Aí mais uma muda boa. E mesma coisa, limpar, tirar os galhos que estão brotados. E aí tá feito as mudas já. O margaridão a gente vai tá colocando ele aqui. A cada mais ou menos uns 30 centímetros, longe do outro. Esse corte aqui tem que ser bem preciso, né? Se ele rachar aqui, ele pode causar uma ferida, isso já vai facilitar a entrada de fungos, né, de bactérias e tal. Então ela tem que ser um corte bem preciso. Se rachar, se for com o facão, eu preciso estar bem afiado e cortar ao contrário. Se eu cortar assim, provavelmente que vai rachar. Se eu observar aqui, vai ver que vai estar rachado. Agora, cortar ao contrário, ele não vai rachar. Isso se eu tiver com um facão na minha mão, né? Chegamos ao final do nosso plantio, né? Conseguimos deixar a área toda finalizada, plantada, né? E coberta, né? A gente conseguiu fazer esse plantio com todos os materiais, quase tudo que a gente usou aqui, tinha aqui no lugar mesmo, né? A gente só precisou trazer de fora calcário e o pó de rocha que veio de fora. O resto foi tudo daqui, a serrapilheira que a gente soube aproveitar de forma mais inteligente, a madeira que a gente tinha aqui no lugar mesmo, a bananeira a gente tinha aqui no lugar mesmo, né? A gente conseguiu plantar bastante verdura nessa área aqui também, né? A gente sempre espera que as verduras consigam pagar esses plantios, né? A maioria das análises econômicas que a gente acaba fazendo no final dos plantios, a gente vê que a gente consegue com 30, 40 dias já pagar o investimento, né? Então, o primeiro repolho que a gente colher, o inhame que a gente